A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Jean Paul dos Santos. Estou muito feliz e me sinto muito honrado pela oportunidade que eu estou tendo de poder participar desta conferência missionária ID. Esta conferência que está sendo organizada pela nossa amada pastora, Cláudia Guimarães. E nós estamos muito felizes pela oportunidade de estarmos juntos aí com todos vocês. Eu vou esperar um pouco, até mais pessoas entrarem, para nós darmos início a esse estudo bíblico, o tema qual eu escolhi, que é missões transculturais, teologia e desafios das missões transculturais. Eu quero dizer que missões, é algo que está no meu coração desde os meus 18 anos de idade. Eu estou comprometido com a obra missionária. Quando ainda era jovem, solteiro, eu fui enviado para o país do Paraguai, onde eu fiquei 4 anos servindo a nação do Paraguai. Depois fui enviado para a Argentina, onde fiquei mais 4 anos. E quando eu me casei, com 27 anos de idade, então eu fui servir a Deus juntamente com a minha esposa na nação de Portugal, onde nós tivemos a oportunidade de ficar 8 anos servindo a Deus naquela nação, implantando igrejas em Portugal, e para nós foi algo assim muito espetacular. E então missões é algo que faz parte do meu ministério desde o início, Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, que eu fui forjado no campo de missões e tive as minhas maiores experiências no campo missionário. Hoje, assim, olhando para trás, eu tenho a convicção de que eu faria tudo de novo. O meu filho, eu tenho um filho de 12 anos de idade, se chama Gessé. Ele nasceu no campo de missões. Ele foi fruto lá no campo de missões. Ele nasceu em Portugal e nós voltamos para o Brasil já faz 7 anos de idade. Faz 7 anos que nós voltamos para o Brasil. E eu sempre defendo que quem provou de missões jamais esquece. Quem já provou desta água jamais tem a sua sede saciada, no sentido de que missões realmente é algo muito impactante, algo realmente muito importante. E eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de poder servir durante 16 anos da minha vida no campo missionário. E quero agradecer publicamente aí a pastora Cláudia Guimarães por esse convite que me fez de eu poder estar aqui nesta conferência. Eu me sinto honrado, muito honrado por esta oportunidade. Quero dizer que a Cláudia, a pastora Cláudia, era alguém que eu li os livros dela, pesquisava sobre aquilo que ela sempre escreveu, sempre foi uma referência no meu ministério. E eu lembro quando, pela primeira vez, nós participamos de um evento juntos, onde eu palestrei em Registro de São Paulo, e ela estava no mesmo evento. E eu ali me controlando para não ficar muito assim eufórico, porque eu estava no mesmo evento do que a pastora Cláudia Guimarães, que é uma referência para o meu ministério. Então, são experiências que a gente recebe de Deus, e agora participar desta conferência, então eu me sinto extremamente honrado. Antes vamos orar a Deus, para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse estudo bíblico. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão são pessoas que amam missões, e eu tenho certeza que aquilo que nós estaremos falando vai vir do Pai das missões, e será então também inspirado pelaquilo que impulsiona as missões, que é o Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor está nos dando
de podermos estudar um pouco da tua palavra, falar um pouco sobre missões, falar um pouco sobre, ó Pai, a tua obra prioritária da igreja, Senhor, que é a obra missionária. Que o teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo bíblico e que nós possamos aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, eu quero dividir a minha palestra, né, em 3 partes. Então, nós estamos falando sobre missões transculturais, teologia, perspectivas e desafios. Primeiro, é importante nós definirmos o que é missões transculturais. Então, nós entendemos, né, que eu estou falando aqui para pessoas que já conhecem a palavra de Deus, que já têm experiência, né, com a palavra de Deus, que já tem conteúdo em relação a esse assunto. Então, talvez aquilo que eu vou trazer não seja novo para muitas pessoas, mas é importante nós definirmos os pontos principais do assunto. Então, a primeira, né, palavra que queremos definir, o que significa missões transcultural. Então, nós sabemos que há, dentro da teologia bíblica de missões, há várias definições em relação a missões. Há missões locais, quando nós fizemos missões, né, dentro da nossa cultura. Nós temos a missão internacional, quando eu vou para um país, mas lá naquele país eu trabalho com pessoas que são da minha mesma cultura, então missões, né, internacional. Então, quando eu trabalho missões transculturais, é quando eu transcedo a minha cultura. Nós sabemos que cada povo tem a sua cultura. A cultura faz parte do DNA, né, de um povo. A cultura significa a língua, os costumes, as tradições e tudo aquilo que, né, vem como formação cultural de um povo. Então, cultura é aquilo que, né, de uma forma muito simples, definindo, é aquilo que é o DNA de um povo, é a construção também social, histórica de um povo. Então, quando nós falamos de missão transcultural, a palavra trans significa aquilo que transcende, aquilo que vai além, né? E quando é aquilo que ultrapassa a minha cultura. Eu posso estar no meu país e fazer missões transculturais, nesse sentido, né, de definição da palavra. Mas posso ir para um outro país e não fazer missões transculturais. Vamos explicar. Por exemplo, eu sou brasileiro. A minha cultura é a brasileira. Eu vou, por exemplo, para os Estados Unidos trabalhar somente com crentes brasileiros. Automaticamente, eu não estou envolvido de uma forma direta em missões transculturais. Mas, por exemplo, eu sou brasileiro, vou lá para o Amazonas e vou então fazer missões no meio de uma tribo indígena, a qual tem uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes e tradições diferentes da minha cultura, mesmo eles sendo brasileiros. Então eu posso dizer que eu estou fazendo o quê? Missões transculturais, porque missões transculturais é aquilo que transcende a cultura do missionário. Quanto mais longe da cultura do missionário, mais ele precisa, né, mergulhar dentro desse universo que são as missões transculturais. As missões transculturais, elas têm alguns estágios na vida do missionário. É muito importante nós também falarmos sobre isso. Existem fases dentro, né, da vida do missionário que está envolvido nas missões transculturais. Então, né, nós definimos missões transculturais é obra que transcende a cultura do missionário. Né? A cultura é aquilo que forma um povo, língua, costume, tradição, a maneira como se veste, até mesmo a alimentação é algo muito marcante dentro de uma cultura. Então a cultura de um povo, ela é muito peculiar. Então quando o missionário vai para esse lugar e transcende a sua própria cultura, ele está fazendo então missão transcultural, que de uma forma muito, né, direta, influencia na vida do missionário. Então eu quero falar dessas fases. Primeiro,
a fase turística. Todo missionário que chega, por exemplo, num lugar diferente, né, ele fica assim admirado. E tem esta fase da cultura, que tudo é muito novidade, que tudo é muito bonito, que tudo é muito, novo. Então, a fase transcultural é uma fase muito interessante no processo das missões transculturais. Nós vamos para as missões transculturais, então nós passamos essa fase, a fase turística. Depois vem a fase do choque cultural, quando a novidade passa e você começa a ser confrontado, fazendo algumas perguntas. Ué, mas lá no meu país não é assim? Lá no meu país é diferente? Por que vocês fazem assim? E começa então a comparar uma cultura com a outra cultura. E esta comparação, então nós falamos de choque cultural. Há um choque entre a cultura do missionário e a cultura do povo aonde ele vai servir. É necessário muita inteligência, tanto inteligência espiritual, como também inteligência emocional. É muito importante o missionário, nesta fase, reconhecer as suas limitações. E muitas vezes o missionário, ele não vai para ensinar no primeiro período. Ele vai para aprender. Ele precisa aprender uma língua, ele precisa aprender um costume, ele precisa entender que não existe cultura superior a outra cultura, mas que toda cultura tem sim a sua importância dentro da sua construção sociológica, de um povo. Então é muito importante nós entendermos sobre isso. Eu lembro quando eu fui, por exemplo, para a Argentina. E lá na Argentina tem, de uma forma cultural, principalmente no lugar onde eu morava, que era no Chaco argentino, existia a siesta, que é aquele período em que as pessoas dormem logo após o almoço. E todo argentino tem essa tal de siesta, onde eles dormem e descansam durante o período da tarde. Eu achava aquilo ali tão incrível, no sentido de que, dentro da minha visão cultural, era uma perca de tempo, era inaceitável alguém, então, dormir logo após o almoço, 2 ou 3 horas da tarde, e eu fui entender que aquilo ali era o quê? Algo cultural, e que eu precisava respeitar a cultura. E quando nós respeitamos a cultura, então nós entendemos e passamos para a terceira fase, que é a fase de adaptação cultural, É a fase onde o missionário, ele se adapta à cultura local, Então é muito importante nós entendermos isso, que quando o missionário se adapta à cultura local, ele então passa pelo processo de transculturação, Isso é muito importante. Fase turística, choque cultural e transculturação, e isso é dentro dessa questão de missões transculturais. Agora, falando de teologia, o que a Bíblia fala sobre missões transculturais? Será que tem fundamento bíblico a missão transcultural? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia, na verdade, é um livro transcultural. A Bíblia, na verdade, é escrita por um Deus que ama as nações. A Bíblia, na verdade, é escrita por mais de 40 autores de diferentes nacionalidades e de diferentes costumes e de diferentes épocas e de diferentes modos de se vestir, de se comportar, de falar. Então a Bíblia, ela é escrita de uma forma transcultural. A Bíblia, ela é escrita por um Deus que transcendeu a sua cultura, se assim podemos falar, Jesus, ele transcendeu a sua cultura. Primeiramente, ele transcendeu a sua cultura divina. A Bíblia diz que ele era Deus, mas não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, tomando o quê? Forma de homem. Jesus, ele se transculturou. Ele veio, e teve que aceitar uma cultura que nós falamos e entendemos quando lemos a Bíblia, que é a cultura judaica. Ele teve que aprender, ele teve que se comportar, ele teve que aprender a ser alguém
de uma nacionalidade que aparentemente ele adotou, no sentido de como Jesus sendo 100% Deus e 100% homem. Então, quando nós falamos de missões transculturais, nós vemos a grande ordem de Jesus para os seus discípulos. Nós lemos os evangelhos sinópticos, né, que seria o evangelho que tem a mesma visão, e nós vemos em todos eles a grande comissão dada por Jesus à sua igreja, mas que infelizmente tem se transformado na grande omissão da igreja da atualidade. Eu digo, aonde eu tenho ido e tenho falado, todo ministério que exclui missões deixa de ser bíblico. Isso vale também para o ministério infanto-juvenil. Todo ministério infantil que exclui missões deixa de ser bíblico. E nós precisamos voltar, né, e retornar para os fundamentos e os propósitos de Deus para a sua igreja. E quando nós lemos a grande comissão, nós vamos ver que Jesus disse, né, na sua palavra: ide fazer discípulos, ide pregai o evangelho. E ele diz: de todas as nações. Quando Jesus, né, antes de subir aos céus, e nós vemos registrado em Atos capítulo 1 e versículo 8, quando está escrito: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então nós percebemos que Jesus, ele, né, defendeu, né, e priorizou missões. Antes de subir aos céus, ele deixou bem claro que a missão da igreja era fazer missões. Que a missão dos discípulos era fazer com que esta mensagem chegasse a muitas outras pessoas. Quando nós falamos de teologia bíblica para missões, nós vemos missões, gente, incluída desde o Antigo Testamento. Nós vemos missões no Novo Testamento. Nós vemos missões nas epístolas. Nós vemos missões até mesmo em Apocalipse, quando diz que virá diante do trono de Deus povos de todas as línguas, tribos e nações, e que diante do trono de Deus vão estar exaltando o nome do Senhor. Povos de todas as tribos, línguas e nações. Isto quer dizer que será a semeadura de missões transculturais. Quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ver povos de toda língua, tribo e nação. Nós vamos ver os frutos das missões transculturais. Então nós vemos missões incluídas, né, em toda a história da igreja. Eu às vezes ouço algumas pessoas, né, usando esse texto que eu li, Atos capítulo 1 e versículo 8, de uma forma completamente fora do contexto. Eu sempre digo que usar um versículo bíblico fora de um contexto é criar um pretexto. E tem muita gente que diz assim: não adianta fazer missões, porque Jesus disse primeiro em Jerusalém, então tem que fazer primeiro em Jerusalém. A Bíblia, ela não ensina assim. A Bíblia fala que Jesus disse para os seus discípulos: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Tanto, como e até tem sinônimo de simultaneamente. É simultaneamente. Simultaneamente, a Igreja de Cristo faz missões na sua nação. Simultaneamente, a Igreja de Cristo faz missões em outras nações. E simultaneamente, a Igreja de Cristo faz missões nos povos não alcançados. Nós não podemos ter uma visão tão distorcida
daquilo que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Ele estava dizendo: sejam as minhas testemunhas. Quando vocês receberem poder. Missões não se faz no intelecto. Missões não se faz pela quantidade de diploma que você tem na sua casa. Missões não se faz simplesmente porque você é pós-graduado em alguma coisa, não. Missões se faz cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos usa na obra missionária. Recebereis poder. E depois que vocês receberem poder, daí vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas é falar aquilo que viu, ouviu, presenciou, né, de algum fato ou de alguma situação. Quando nós somos chamados para testemunhar alguma coisa, nós somos chamados para testemunhar aquilo que vemos, ouvimos, né, ou presenciamos de alguma situação. Então, quando Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão receber poder e vocês serão minhas testemunhas, o que Jesus estava dizendo era: vocês vão falar aquilo que aconteceu com vocês. Vocês vão falar aquilo que eu fiz na vida de vocês. Vocês vão falar que vocês viram eu curar, que vocês viram eu libertar as pessoas, que vocês viram coxo andar, que vocês viram mortos ressuscitar. Vocês vão falar daquilo que vocês presenciaram. Isto é fazer missões. Hoje em dia, as coisas, né, tendam a ir numa mudança muito radical nesse sentido. Missões não é pregar igreja. Missões não é pregar aquilo que eu penso. Missões não é falar de A, B, C ou D. Missões não é, defender uma denominação. Missões é ser cheio do Espírito Santo e testemunhar. Jesus falou: sereis minhas testemunhas. Não é a testemunha de uma denominação. Não é a testemunha de uma igreja, não. É a testemunhas de Jesus. É falar que Jesus nos salvou, é falar que Jesus nos libertou, é falar que Jesus nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida, fez coisas extraordinárias na nossa família, e nós testemunhamos falando de Jesus. Não tem como falar e fazer missões sem que Jesus seja o centro de toda a nossa obra missionária. Então Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos: ide, né, e recebereis poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Gente, missões não é marketing pessoal. Missão não é ministério egocêntrico. Missões não é olhar para o seu próprio umbigo. Missões não é, vamos cuidar do nosso terreno, porque já temos tantos problemas aqui. Não. Missões é ir cheios do Espírito Santo, sendo testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Estão me ouvindo? A irmã Luana falou que caiu para ela, a maioria me dá aí um retorno se voltou, para que eu possa continuar falando daquilo que eu amo, que é missões. Voltou, pessoal? Ok. Deu uma travadinha, né? Então vamos lá. Então missões, né, é ser cheio do Espírito Santo, ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, Samaria
Judéia e até os confins da terra. Eu já ouvi pessoas falarem assim para mim: olha, para que nós vamos fazer missões lá na África, se nós aqui temos necessidades, por exemplo, né, no Rio de Janeiro? Gente, aqui já existe a igreja. Aqui já existe uma igreja estabelecida. Se não há avanço em muitos lugares, é porque a igreja está sendo negligente. Aqui já tem a oportunidade. Aqui já tem a igreja. Agora imagine se os missionários que foram enviados para a nossa nação pensassem como nós. Ah, nós não vamos para o Brasil, porque aqui na nossa nação, na Europa, tem muitas necessidades. Imagine se os missionários que chegaram, né, aqui em 1900 e 1800 e pensassem assim: ah, nós não vamos para o Brasil, porque lá no Brasil, né, tem muitas necessidades, mas aqui também tem. Então vamos primeiro ganhar todas as pessoas da nossa nação, vamos suprir todas as nossas necessidades, depois nós iremos ir para a obra missionária. Não tem como. Não existe isso. E graças a Deus que eles não pensaram desta maneira. Graças a Deus que eles não foram egoístas. E muitos missionários vieram da Europa, renunciaram às suas cidades, renunciaram aos seus países, renunciaram às suas famílias e vieram para o Brasil. A igreja brasileira deve muito para as missões, porque nós somos frutos de missões. Nós somos frutos da obra missionária da Suécia, da Holanda, dos Estados Unidos. É isso que nós devemos entender. Então, quando alguém diz assim para mim: olha, nós não vamos investir em missões transculturais porque aqui no Brasil tem muita necessidade. Realmente aqui tem muita necessidade, como em muitos outros lugares tem. Mas a visão de Deus, ela não é tão mesquinha como a visão humana. A visão de Deus não é tão mesquinha, né, como a visão denominacional de alguns. A Bíblia fala que o campo é o mundo e a visão de Deus é o mundo. E aonde estiver uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ali existe um campo missionário. O verdadeiro crente deve sim reservar um pouco das suas finanças para semear em povos não alcançados. Então nós falamos, né, sobre a teologia bíblica de missões. Agora estamos falando sobre as perspectivas, né, sobre missão, aquilo que nós podemos perceber. E eu tenho orado para que Deus desperte a igreja nesse sentido, do comprometimento para a obra missionária. E quando nós percebemos que a igreja brasileira investe menos de R$1,30 para missões transculturais, isso nos espanta. Quando nós percebemos que há uma estatística que diz que o crente brasileiro gasta mais com Coca-Cola, comida para animais domésticos e produtos de beleza do que para a obra missionária, eu me espanto. Eu me espanto quando existem pessoas que dizem que são chamadas para viver no reino de Deus, mas não investem no reino de Deus. Porque a obra missionária, o investimento em missões transculturais, é investir no reino de Deus. Quando eu fui missionário em Portugal durante 8 anos da minha vida,
Eu poderia ter tido uma vida muito estável na nação de Portugal, porque a igreja ela cresceu de uma forma muito extraordinária. Mas eu decidi fazer algo. Eu decidi investir em missões. Eu pegava um pouco do que entrava para o sustento meu e da minha família, e de lá da obra missionária nós sustentávamos mais de 10 projetos missionários. Projetos em povos não alcançados, em lugares onde a igreja cristã não tem tanta expressividade, lugares onde o nome de Jesus não pode ser pronunciado, lugares onde havia perseguição, e nós investimos em projetos missionários. O que eu posso dizer para vocês, como pastor, é que a igreja local experimentou um grande crescimento e houve uma prosperidade para a igreja local. Eu tenho orado para que pastores no Brasil se despertem e entendam que pessoas são mais importantes do que coisas. E eu me lembro dessa experiência quando Deus, lá no campo de missões, falou ao meu coração que pessoas são mais importantes do que coisas. E que quando Jesus voltar, nós não vamos levar nenhuma construção que nós fizemos. Nós não vamos levar nada que nós adquirimos aqui. A Bíblia diz que todas as nossas obras serão passadas pelo fogo. E aquilo que for pau e aquilo que for palha vai se queimar. E o que vai fazer realmente diferença na eternidade é aquilo que nós investimos aqui na terra, naquilo que é eterno. E quando o Espírito Santo falou comigo, Jean, pessoas são mais importantes do que coisas. Toda a minha vida e ministério está fundamentado naquilo que Deus falou ao meu coração. Jean, pessoas são mais importantes do que coisas. E eu entendi esta verdade. E Deus começou a agir nas nossas vidas, na vida da minha esposa. E nós começamos a aprender a viver com pouco. Nós aprendemos a ter uma vida simples, uma vida modesta. Porque o Espírito Santo foi trabalhando conosco de uma maneira tão especial. E nós fomos entendendo que pessoas eram mais importantes do que coisas. Eu lembro quando a minha esposa estava sozinha em casa e ela ouviu a voz do Espírito Santo lá no campo de missões. Ela diz assim: ajude o Camboja. Ajude o Camboja. E ela me ligou dizendo: amor, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo agora na cozinha. E a voz do Espírito Santo tremeu a minha carne. Ela disse que ouviu: ajudem o Camboja. E ela falou: o que é isso, amor? E eu fui pesquisar na internet, fomos pesquisando sobre o Camboja. E descobrimos uma organização que comprava meninas de casa de prostituição e traziam para os orfanatos. E eu disse: é aí que nós vamos ter que fazer. E nós começamos então a comprar meninas da prostituição. Começamos a comprar as meninas da prostituição e levar para o orfanato, ao qual tinha uma organização que trabalhava com isso em Camboja. E cada menina que nós ajudávamos, o Espírito Santo reforçava aquela verdade que ele tinha falado no meu coração. Jean, pessoas são mais importantes do que coisas. E o Espírito Santo está falando com você. Esta ideia desta conferência missionária nasceu no coração de Deus e foi implantado no coração da pastora Cláudia Guimarães.
para que nós pudéssemos entender que pessoas são mais importantes do que coisas, e que nós possamos ver como estão as questões em relação à obra missionária no Brasil. E, amado irmão, amada irmã que está me ouvindo nesta noite, o Espírito Santo está te convocando. O Espírito Santo está te convocando. O Espírito Santo está falando contigo. O Espírito Santo está te mandando para que você seja boca profética na sua igreja, para que você seja boca profética lá na sua congregação, para que você possa ser boca profética no meio da sua liderança, para que você possa dizer este ano ainda, na minha igreja, pessoas serão mais importantes do que coisas. E nós vamos investir na obra missionária transcultural. Nós vamos ir aonde muitas vezes é difícil ir. Nós conhecemos, uma frase que diz: missões se faz orando, indo e contribuindo. Mas eu ainda digo mais: não tem como fazer missões sem comprometimento. Então nós falamos sobre teologia, perspectiva e desafios. Nunca foi tão desafiante falar sobre obra missionária na nação brasileira. Sabe por quê? Porque, infelizmente, em muitos lugares, a igreja tem saído fora do trilho. E eu falo isso sem ter nenhum medo de falar, porque é uma grande verdade. A igreja, em muitos lugares, está saindo fora do trilho. Quando a igreja investe mais de 90% das suas finanças em construção, em benefícios próprios para a igreja local. Quando a igreja investe mais de 90% dos seus recursos para suprir as vontades da sua própria congregação. E lá 1% é enviado para as missões. Então, infelizmente, a igreja brasileira em muitos lugares está falando de um evangelho muito triunfalista, do evangelho de ter, consumir, acumular. E parece que a igreja se esqueceu do céu. Parece que a igreja se esqueceu da eternidade. Parece que a igreja se esqueceu que o nosso reino não é aqui. Que nós não somos daqui. Que nós somos peregrinos em terra estranha. O Espírito Santo está chamando a igreja para entrar no trilho. Porque quando nós saímos do trilho, nós caímos, nós tombamos. O prejuízo é grande quando nós saímos do trilho. Sair fora do trilho é sair fora dos propósitos de Deus. Mas quando nós estamos no trilho, nós estamos dentro do propósito. Nós estamos falando aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, eu quero dizer para você que fazer e defender missões hoje é um grande desafio. Vão dizer que não é importante, vão dizer que é assunto ultrapassado, vão dizer que você está até um pouco doido, um pouco louco, vão dizer que isso realmente não é relevante, porque o homem está se distanciando dos propósitos de Deus. Mas missões é sim importante para Deus. Deus, ele ama missões. Deus, ele quer, que nós chegamos e estejamos diante dos propósitos de Deus.
Fazer missões hoje é um grande desafio. Nós temos aproximadamente 36% da população mundial que já passou de 7 bilhões, né? Sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Não é pouca gente. É 36% dos habitantes da Terra nunca ouviram falar de Jesus. Nós já estamos esperando Jesus. E tem gente que diz, já estou cansado, é tanta luta, é tanta prova, e Jesus não volta, e Jesus ainda não voltou. Tem gente que já está até enjoado em muitos lugares de ouvir falar de Jesus. Para que tanto culto? Para que tanto isso? Para que tanto aquilo? Mas enquanto nós estamos assim, há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E não são poucos. São 36% da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus. Nós temos então 3 blocos religiosos muito grandes. Em primeiro lugar, nós temos os islâmicos, né, os muçulmanos. Nós temos os hindus. Nós temos os budistas. E nós temos também, né, os desafios dos nominais. Que muitas nações que se dizem cristãs, hoje, né, são cristãos nominais. São cristãos que já abandonaram a cosmovisão cristã, né, e não vê o mundo dentro de uma perspectiva cristã. Então, nós estamos diante de grandes desafios. Nós temos, né, e vocês já ouviram falar muito sobre o desafio da janela, né, 4, né, por 40, né, que é a 10 e 40, né, a janela onde tem as nações menos evangelizadas do mundo. Além disso, nós temos também a igreja perseguida. E quem quiser saber um pouco mais sobre a igreja perseguida, nós temos então as missões Portas Abertas, que falam sobre a igreja perseguida. Então nós temos nações realmente inalcançáveis e que somente 1% de toda a força missionária mundial vai para os povos não alcançados. Então por isso que nós estamos diante de grandes desafios, né? E a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? E como ouvirão se não há quem pregue, né? E aqui fala, né, sobre isso. E como pregarão se não forem enviados? Então nós vemos que os desafios missionários são grandes. E eles só serão vencidos se forem enviados missionários, né? Se os missionários forem enviados. Além dos missionários serem enviados, dentro desse grande desafio, nós temos, né, que entender que hoje é muito mais fácil apoiar missionários, né, missionários locais, projetos locais, né, missionários que já estão nativos de alguns lugares. Então, nós temos aí muitas oportunidades de servir. E uma das oportunidades de servir é a Missões ID, a qual, né, a nossa pastora Cláudia Guimarães faz um lindo trabalho em diversas, né, nações, e tem um trabalho muito relevante na África, né, com a Escola Refúgio. Eu li o livro, né, dos pilares, 7 pilares do Ministério com Crianças, e nesse livro ali eu tive a oportunidade de saber um pouco mais do testemunho de como nasceu as escolas refúgios, né? Então é muito interessante nós falarmos sobre isso. E aí nós, né, estamos diante desses desafios. Gente, eu quero encerrar, né, já a minha participação, porque nós falamos que íamos fazer de 45 minutos, mas eu quero dar esse resumo bem rápido. Então, Missão Transcultural é uma missão que tem a sua fundamentação bíblica, está na Bíblia. O nosso Deus é um Deus missionário, o nosso Deus é um Deus transcultural, o nosso Deus, ele ama
as nações. O nosso Deus quer que todas as nações venham ao conhecimento da verdade. Nós então falamos, né, sobre a visão da igreja em relação às missões, que nós precisamos ser voz profética de Deus nesses últimos dias. E nós estamos falando dos desafios. O que eu quero, né, dizer para os amados irmãos, que quem move o nosso coração para as missões é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está movendo o seu coração para a obra missionária, seja sensível a esse mover. Seja sensível àquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. É como a nossa amada irmã Cláudia falou. Se Jesus ainda não voltou, nós devemos missionar. Nós devemos falar de missões. Nós precisamos anunciar a volta de Cristo. Nós precisamos fazer com que o reino de Deus seja estabelecido nos lugares ainda que não foram estabelecidos. E isso é extraordinário. Eu tive a oportunidade de ir para um lugar chamado Góis. Góis é uma vila portuguesa onde existe, né, 1.200 moradores. E quando eu conheci Góis, Góis era um dos lugares que havia maior suicídio em Portugal. E não havia nenhuma igreja evangélica estabelecida neste lugar. E nós chegamos neste lugar e fizemos os primeiros cultos. E implantamos a igreja. E quando a igreja ela foi implantada, né, começou a cair o índice de suicídio naquele lugar. E o Espírito Santo falou ao meu coração que aonde a igreja de Cristo é implantada, no lugar da morte existe vida. No lugar da destruição existe construção. No lugar da tristeza existe alegria. Aonde o reino de Deus é implantado, aonde a igreja chega, ela destrói as obras do maligno. A Bíblia diz que as obras de Deus, elas são poderosas. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, meu amado irmão, você ajuda que o reino de Deus seja estabelecido quando você ora por missões. Você ajuda que o reino de Deus seja estabelecido quando você oferta para a obra missionária. Você ajuda que o reino de Deus seja estabelecido quando você vai para o campo de missões. E aonde o reino de Deus é estabelecido, grandes coisas acontecem. Você pode ajudar a obra missionária através da agência missionária IDE, porque a sua oferta será a manifestação do reino de Deus lá no campo de missões, lá onde, se o missionário não for, eles não chegarão ao entendimento da verdade. Quando o Espírito de Deus falou comigo, quando a obra de Deus é implantada, onde a igreja de Cristo é implantada, o reino de Deus é estabelecido. Não é a igreja que é estabelecida, não é uma denominação que é estabelecida. É a obra de Deus que é estabelecida. As nações clamam, as pessoas clamam. Os países islâmicos clamam, desde o norte da África. Os países da Ásia clamam. As nações que não conhecem a Jesus clamam. E quando nós fizemos a obra de Deus, nós estamos estabelecendo o reino de Deus para a glória de Deus. Não é um reino próprio, não é um reino humano, é o reino de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Então faça missões. Os desafios missionários são muitos. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de todos os desafios missionários para a atualidade. Mas eu quero encerrar dizendo: nós somos a resposta de Deus para essas necessidades. Nós somos a resposta de Deus para as necessidades do mundo.
não é os outros, não. Deus não está falando com quem não está aqui nesta live. Deus não está falando com quem não está ouvindo essa transmissão, não. Eu sou a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Nós sabemos que a pastora Cláudia vai implantar uma escola agora, né, num dos estados do Brasil. Nós somos a resposta de Deus para a necessidade. Nós somos a resposta de Deus para as escolas lá da África. Nós somos a resposta de Deus. Não é os outros. Sou eu a resposta de Deus para esta necessidade. Eu vou estar orando em nome de Jesus. E o Espírito de Deus vai ministrar na sua vida aonde você está. Missões. Move com o coração de Deus, mas também move com o nosso coração. E eu sei que existem pessoas sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aí na sua casa, na sua cidade. Existe um fogo do Espírito de Deus queimando o teu coração agora, neste momento. O Espírito de Deus está falando conosco. Nós somos a resposta para essa necessidade. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo de Deus falando conosco. O fogo do Espírito Santo de Deus nos avivando, falando conosco, abrindo a nossa mentalidade, abrindo a nossa visão. Oh, Espírito Santo de Deus! O Espírito Santo de Deus está falando contigo. Vai vir congressos missionários, vai vir conferências missionárias. O Ministério com Crianças no Brasil vai começar a falar de missões, e menos de emoções, mais de missões. Se você tem um projeto de fazer uma conferência missionária, o Espírito Santo está te dizendo que ele concorda com este projeto. Ele está te dizendo, faça uma conferência de missões. Eu estou cheio da presença de Deus, porque o Espírito Santo está falando conosco nesse momento. Aonde você estiver agora, o Espírito Santo está falando contigo, está ampliando a tua visão. Ele vai te dar projetos, ele vai te dar condições, ele vai ampliar a tua influência. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sou a resposta para a necessidade. Por isso me enche do teu Espírito, enche do teu Espírito, cada irmão e cada irmã que está ouvindo esta mensagem. Que teu Espírito Santo venha despertando, que teu Espírito Santo venha enchendo de autoridade, que o Espírito Santo venha enchendo de influência. Oh, o assunto de missões será o assunto da atualidade. O Espírito Santo vai levantar o Ministério com Criança da nação brasileira e vai começar a falar de missões, missões, missões. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero ser boca profética na minha cidade. Eu quero ser voz profética na minha igreja. Eu quero ser voz profética no Ministério com Criança, na minha nação e aonde a tua igreja estiver estabelecida. Nos usa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu termino dizendo que missões é o propósito de Deus para a sua igreja. Ele é um Deus missionário e deu tudo o que ele tinha de melhor, que foi o seu filho, como sacrifício para a obra missionária. Olhando meus 16 anos servindo no campo de missões, eu olho para trás e a única convicção que eu tenho é: faria tudo de novo. Faria na mesma intensidade. Faria no mesmo propósito. Faria tudo de novo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero agradecer pela oportunidade. Me sinto muito honrado pela oportunidade, pastora Cláudia Guimarães, que é uma das minhas referências para o meu ministério. Muito obrigado. Me sinto honrado por poder dividir aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Me coloco à disposição para os projetos, me coloco à disposição dos amados irmãos que estão ouvindo esta live, me coloco à disposição de todos vocês. Se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, Jean Porto Santo, Instagram também, Jean Porto Santos. Teria o maior prazer de tê-los nesta parceria da obra de Deus. Amém? Muito obrigado por tudo, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo continue despertando as nossas vidas e que nós possamos ser boca profética nesta nação. E não esqueça, você é a resposta de Deus para esta necessidade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.